Espartanos, qual é sua profissão? 300. Tigas, Thiago Ventura, Leônidas e mais 297 travam uma batalha que seria lendária, que ficaria para a história não só da matéria, mas também dos quadrinhos. 300. Essa HQ aqui, meus amigos, que é narrada em terceira pessoa, que faz com que a história faça parecer mais uma epopeia grega, é uma das melhores experiências que você vai ter hoje. Existem mais de uma edição, óbvio. Tem uma edição que é de capa dura, porém eu não tenho essa. Ela era mais cara. A edição que eu quis foi essa daqui. Não sei se dá pra ver muito bem. 300. Mas essa edição aqui é o seguinte. Ela vem dividida em 5 volumes. Ou melhor, nos 5 capítulos. Eu vou abrir aqui pra vocês verem um instante. Então, como vocês podem ver, ela fica dividida assim. Vou mostrar aqui pra vocês. A primeira. Olha como essas capas são da hora. Elas são bem fininhas. Eu preferi essa edição aqui. Eu gosto das coisinhas assim divididas. Acho da hora. Mostra que eu sou um colecionador, sei lá. Tem essa daqui, a segunda, o segundo capítulo. O terceiro capítulo aqui pra vocês verem a capa. O quarto capítulo. A arte é linda, cara. E o quinto capítulo, que seria o último. Então hoje eu vou narrar pra vocês os 5 capítulos da história de 300, que muitos já devem conhecer, tanto pelo filme. Não sei se muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já chegaram a ler HQ, mas é uma experiência ótima, vale a pena. Escrito pelo fabuloso Frank Miller, o monstro da história das HQs. Conhecido mundialmente pelos seus maravilhosos trabalhos. 300 é um deles. O argumento e o desenho foram feitos tudo por ele, mas com a arte finalizada por Lynn Varley. O filme já chegou a ter uma adaptação no ano de 2006 pelo semideus Zack Snyder. Para quem conhece os trabalhos de Zack Snyder, sabe que ele gosta de adaptar várias histórias em quadrinhos. 300 é uma delas. Nós também já tivemos o Watchmen. Inclusive, eu já falei aqui, se não me engano, no canal. Eu também vou trazer uma resenha da HQ do Watchmen também. E Zack Snyder não parou por aí, né? Vocês devem conhecer que ele fez o Snyderverso dele. Quem acompanha os filmes da DC, ele começou com o Homem de Aço, fez o Batman vs Superman, tem aquele da Liga da Justiça dele. Então assim, cara, o cara é um monstro mesmo. E na minha humilde opinião aqui, eu acho que ele é um dos melhores diretores que tem aí em Hollywood, que sabe adaptar uma história em quadrinho. Porque 300, pelo menos, chega a ser a 90% fiel a HQ. O filme que ele fez é espetacular, também é algo que vale muito a pena de ver. O cara acerta na coloração, o cara acerta no clímax, nos enquadramentos, nas falas dos personagens. É simplesmente perfeito. Então é isso aí, nós vamos agora para a história. Vai ter alguns spoilers aqui. Eu espero que vocês possam gostar da resenha. E é claro, antes de mais nada, antes de que vocês esqueçam, vocês que chegaram aqui no vídeo, já vai deixando o like, já vai me ajudando aí, por favor. Capítulo 1. Honra. Como já falei, a história começa com aquela narração de grego mesmo, bonita, epopeia. Então eles falam das marchas que eles têm. Eles começam a história no primeiro capítulo, nesse capítulo que é chamado de Honra, com o começo da história de Leônidas. Então você vê lá ele quando era pequeno, de que ele tinha que sair de casa, assim como todo guerreiro, assim como todo espartano. Eles tinham que ficar lá roubando, matando, sofrendo, apanhando, vivendo num mundo cruel mesmo, que é o que a gente vive mesmo neste mundo, né? Pra quando ele voltasse casca grossa, brabo e ainda receber mais paulada, mais treinamento. O cara simplesmente nascia pra apanhar e pra aprender a matar. Eles eram nascidos pra ser máquina mesmo. E aí começa ele matando o lobo, começa ele tendo uns flashbacks da história dele. Essas histórias geralmente são ditas e contadas pelo espartano chamado
Dílios, que praticamente narrou quase toda a história. Ele é o cara que conta todas as histórias gregas, como as Olimpíadas e por aí vai. Leônidas já tem os seus 50 anos e medo é uma das coisas que ele não sente mais. Ele só sente pelo menos peso. Peso por ser um rei. Rei de todos os espartanos, rei daquela nação, de que proteger todas aquelas pessoas, as mulheres, as crianças, ter que proteger também aqueles jovens soldados que lhe dariam a vida para lhe salvar. É somente esse peso que ele tem e ele vai ficar com isso a história inteira. Porque agora voltando um ano atrás, ele relembra esse peso. Por que ele teve esse peso? Então um ano atrás vem um mensageiro vindo da Pérsia. A mensagem seria sobre terra e água, entre aspas, mas na verdade o que eles queriam era a submissão diplomática de Esparta perante o império que existia na época, império esse mais poderoso do mundo, que seria o reino persa. No diálogo com o mensageiro, Leônidas fala que já tinha conhecimento que os gregos, ou os atenienses, não se submeteram a tal negociação. E eles falaram, né? Leônidas, ele diz, se esses pederastas, eles não se renderam, quem dirá nós? Nós temos uma reputação para guardar. Então você vê aí, você percebe aquela rixa, isso é da história já, que os gregos tinham com os espartanos, os atenienses e os espartanos. Então após Leônidas dizer ao mensageiro que Esparta tinha uma reputação a zelar, o mensageiro, no entanto, ele vem muito arrogante, né? Ele fica ameaçando o povo de Esparta, ele traz cabeças de reis para demonstrar poder, querendo debochar dos outros. Ele insulta a rainha, insulta os espartanos. E isso já deixou Leônidas puto, né? Pô, esse maluco vem aí querendo se achar o bichão. E ainda por cima ele fala para Leônidas, escolha bem suas palavras. Isso aí mexe com o ego do rei, né? Então Leônidas faz aquela cena linda, depois de que ele ameaça, né, depois que todos os espartanos apontam a arma, as espadas para todos os mensageiros, e quando ele fala, isso é loucura, o que você está fazendo? E Leônidas fala, não, meu querido, isso aqui é Esparta. E ele joga os malucos tudo dentro do buraco. E é assim que termina o primeiro capítulo dessa cena. E pra você que assistiu o filme, você vê que essa cena também é muito épica. Na verdade, tem várias cenas épicas durante o filme todo. E a diferença da HQ pro filme é que na HQ você lê bem mais rápido, a história é bem mais direta ao ponto. E no filme, Zack Snyder, ele alongou mais o diálogo, né? Ele fez mais histórias, mais comentários. E personagens que não existem na HQ, ele coloca no filme. Ele fez uma história ser mais longa, mas não perdeu a essência, não deixou de ser fiel à HQ. E muito pelo contrário, o filme ficou muito bom, pra falar a verdade. Mesmo com personagens adicionados, com diálogos adicionados, a história não perdeu sua essência, ficou muito bom. Capítulo 2. Dever. Depois que a guerra foi iniciada, a guerra essa iniciada pelo próprio Leônidas, né? Ele vai até os Éforos. Éforos seriam os sacerdotes dos deuses. Os Éforos estavam ali para dar conselho ao rei. Então o rei Leônidas, ele simplesmente foi lá para falar da guerra que estava vindo. E ele foi mostrar também um plano de batalha que ele e os espartanos tinham. E aí os Éforos, eles são criaturas imundas, seres humanos horríveis, não só fisicamente, mas também politicamente, mentalmente, espiritualmente, em tudo. Os caras são horríveis mesmo. Eles só pensam em ouro, só pensam em mulheres. E aí quando o Leônidas chega lá, ele não quer saber de ouvir o Leônidas, ele primeiro tem que entregar ouro. E aí pronto, eles vão ouvir o Leônidas. Depois que o Leônidas dá lá o dinheiro, ele explica as táticas que ele tem para guerrear contra os persas. O plano de Leônidas é ir rumo ao norte, perto da costa. A ideia seria bloquear o avanço costeiro dos persas com um grande número de rochas, forçando os inimigos a passar pelo desfiladeiro chamado Termópilas. Lembrando que Termópilas, a guerra de Termópilas, realmente aconteceu na história. Claro que a história da HQ é totalmente diferente da história real. Porém, a guerra de Termópilas realmente aconteceu e os espartanos travaram essa batalha que ficou épica contra os persas.
Sem falar do mar, das ondas, de todos aqueles fenômenos acontecendo ao mesmo tempo e ainda dos espartanos brigando, eles realmente, os persas, não teriam a mínima chance. Porém, o sacerdote, ele fala que é agosto. E em agosto é noite de lua cheia lá, na maioria dos tempos, e aí eles falam que também é o momento da Carneia. E a Carneia, para quem não sabe, é um dos momentos lá das festas dos gregos, né? E como parte da lei da Esparta, nesse festival da Carneia, durante esse tempo, os espartanos não travam guerras, porque dá azar para eles. Porém, Leônidas insiste, então com essa insistência eles vão consultar o oráculo. O oráculo, para quem não sabe, é uma mulher. E os tarados lá dos sacerdotes, aqueles velhos lá podres, fedorentos, eles escolhiam simplesmente as mulheres mais bonitas que tinham em Esparta e escolhiam para elas serem os oráculos. Os oráculos seria tipo uma espécie de profeta que eles tinham lá na Esparta, que diziam, né, do que poderia acontecer no futuro. E como Leônidas queria saber se ele deveria ir ou não à guerra, o oráculo diz que eles iriam se lascar. Eles iam morrer, não ia dar certo, Persa ia prevalecer e que eles deveriam ficar. Porém, Leônidas não quer saber e ele simplesmente desobedece. Porém, Leônidas ele não desobedece diretamente, né? Ele vai consultar primeiro com a sua rainha, com seus conselheiros. Ele fala com todos eles lá em Esparta. Porém, ele diz o seguinte: eu não vou levar Esparta para a guerra. Eu simplesmente vou e vou levar uma guarda-costa comigo. E essa guarda-costa seria os 300 espartanos que foram junto com Leônidas. E aí tá o porquê da história se chamar 300, né? Porque Leônidas, casca grossa, ele simplesmente não queria deixar que os persas tivessem tempo, porque depois do que o Leônidas fez com os mensageiros, eles já estavam vindo para destruir Esparta. E Leônidas, como rei, ele tinha esse peso nas costas, ele não ia deixar isso acontecer. Então ele, junto com seus 300, partem com um plano de Termópilas que com certeza iria funcionar e vão para cima dos persas. E ainda sobre os sacerdotes, você lê lá no quadrinho e você sente ódio deles junto com Leônidas, porque eles são criaturas que só querem saber de prazer, né? Eles só querem saber das mulheres mais belas para eles, também só fazem aquilo, só fazem tudo se receber ouro em troca, né? Então eles têm uma parte lá, uma cena onde eles estão sendo corrompidos, né? Aquela corrupçãozinha de leves que chega aos persas, e os persas eles perguntam sobre as informações do rei Leônidas sobre Esparta, e quando eles ganham ouro em troca, quando os persas prometem mais mulheres, merecem mais, que eles vão receber mais riquezas, né? Então eles enchem os olhos e eles dão as informações do Leônidas. Mas mesmo assim não é o suficiente. A promessa dos persas não só para o povo dos sacerdotes, mas também para o povo, todas aquelas pessoas que aceitavam o que eles tinham para dar, né? O que eles davam em troca seria ouro, riqueza. Eles davam essas promessas, mas no fim, né, era só submissão, e os Xerxes e os persas só tinham escravos e mais escravos. E aí então chega o dia, o passeio do Leônidas, como ele gosta de chamar, né? O dia que ele vai esticar as pernas. E aí eles marcham finalmente, eles vão. Au! E aí eles se encontram com Daxus, que é o responsável, o líder dos atenienses. E ele fica puto da vida quando ele vê que Leônidas trouxe um pequeno número. Ele olha e pensa: mano, tu é doido, velho. A gente vai enfrentar um exército gigantesco de persas e tu traz só isso. E aí chega aquele diálogo lindo, tanto no filme quanto na HQ, que Leônidas ele pergunta: qual é a tua profissão? Não, eu sou auxiliar de produção. Qual é a tua profissão? Não, eu sou recepcionista. Espartanos, qual é a sua profissão? Au, au, au. E aí, cara, pô, sensacional, velho. Porque isso só mostra que eles simplesmente... A história toda tenta te provar que eles nasceram só por uma coisa, cara. Mostra como eles são casca-grossas, como eles, desde pivete, são tratados. E essa história de Termópilas sempre só vai mostrar que eles estão vivendo o que eles nasceram aprendendo, né? E eles vão juntos, e quando finalmente chegam em Termópilas, aquilo que Leônidas tinha dito realmente acontece. Eles veem com os próprios olhos os fenômenos naturais destruindo seus inimigos. Eles ficam contemplando durante a chuva e a tempestade as naus de todos os persas sendo destruídas, tragadas. E eles não precisaram levantar uma lança sequer. Eles só ficaram contemplando a vitória deles sendo destruídos e esmagados pelas ondas do mar. Capítulo 3.
Glória. Se você viu o vídeo até aqui, eu já vou pedindo pra você se inscrever, pra você moralizar o pai, pra você ajudar. Você que já é inscrito, deixa o like pra me ajudar aí, por favor. E vamos ajudar esse negócio a viralizar. Compartilha com os amigos, pra todo mundo ver, todo mundo gostar aí das HQs. E é isso aí. Se você tá gostando da história de 300, ou se você já gostava da história de 300 antes mesmo do vídeo aqui, eu vou recomendar você ir na HQ Dragon, que é onde eu consegui achar na internet a HQ completa. Se você quer ler, dá uma olhadinha lá. A HQ também é uma experiência muito boa. E você vai ver que no filme, né, que o Zack Snyder fez, ele foi bem fiel à obra original. No terceiro capítulo, eles começam relatando de como os espartanos eram criados, né, como já foi dito. De que eles eram criados desde o início a aprender a odiar, a lutar, a brigar, a nunca se render. E mostra lá dos bebezinhos, né, que quando eles eram nascidos, eles examinavam, e se tivesse qualquer defeito, se o bebê fosse fraco, viesse com deficiência, eles eram simplesmente descartados. E a capa desse capítulo, por ironia, é um bebê espartano que sobreviveu por causa do pai e da mãe, que esconderam dos outros espartanos. E o nome desse personagem, ele se chama Epiotis, ou Ephiotis, eu não sei como se pronuncia, é um nome grego aí complicado. E esse cara, ele é corcunda, você vê que o coitadinho, ele é bem desproporcional. E quando ele chega lá, a capa da HQ do capítulo 3 é ele. E ele vai ter um papel fundamental na história. E eu acho legal como o Frank Miller, ele criou esse personagem contra a filosofia dos espartanos, né? Porque os espartanos, eles queriam a perfeição, eles queriam o corpo atlético para o combate. Eles criam justamente um personagem que é contra todo aquele padrão. E por conta de frustrações vinda do personagem, e você, apesar de sentir empatia por ele, você vê que ele se torna um vilão por causa daquilo. Ele vai ser bem fundamental no final da história. Então, antes de esse personagem ele é um encontro de Leônidas e falar o que ele queria dizer, nós vamos para aquela parte onde os espartanos já prepararam uma pilha lá, uma barreira para os persas, e o Leônidas tinha prometido uma pilha de rocha, mas ao invés disso são os corpos dos persas que morreram lá nas ondas. E eles colocam para assustar logo os persas, né? E aí tem uma cena bem engraçada, bem debochada da parte dos espartanos, que quando os persas eles chegam querendo vir com moralismo, querendo falar besteiras, os espartanos estão simplesmente conversando, falando sobre Olimpíadas. Eles estão lá rindo, dançando, brincando, correndo, simplesmente ignorando as palavras dos inimigos. E eles se zangam, berram, olhem para nós, os espartanos burros, e que não sei o que, não sei o que. E depois que eles vão pra cima, eles não conseguem encostar um dedo dos espartanos. Os espartanos simplesmente subjugam eles. Eles são presos lá pelos espartanos, são mortos por eles. E os espartanos, um deles, que é chamado de Estélios, ele chega lá para o general lá, persa, e fala: eu quero que você lembre-se de uma coisa, nós não somos escravos como a maioria de vocês são. Nós somos homens livres. E isso era o porquê deles rirem, deles debocharem, deles curtirem lá aquele momento. O nosso personagem Philotes, que é um nome complicado que eu não sei falar, ele chega onde está o Leônidas para ter uma conversa, e ele é muito mal recebido pelo capitão, que ameaça ele de morte se ele se chegasse mais perto. Ele chama ele de monstro, diz coisas horríveis com ele, e Leônidas mostra clemência e diz que pro capitão pegar o beco, que ele não deu tal ordem para ele fazer isso com Ephilotes. Então Leônidas e Ephilotes têm uma conversa. Como eu já falei, Ephilotes ele fala da origem dele, que por causa do amor do pai e da mãe eles conseguiram sobreviver. E ele fala que o pai ensinou o amor de Esparta, de que toda criança tinha quando nascia, de que para eles morrer por Esparta era melhor do que qualquer outra coisa, era a maior honra da vida deles. E aí ele chega com o uniforme espartano, com a capa, com o elmo, com o escudo, com a lança, com a espada. E ele fala com amor o quão patriota ele era pela pátria dele. Ele simplesmente diz que a lança, que o escudo, que a espada faz parte do coração, do corpo dele, e que ele estava lá disposto para entrar no exército e proteger e lutar contra os persas. Mas Leônidas sente pena, e aí ele dá uma lição lá no personagem. Ele diz: olha, tudo bem, então vamos fazer o seguinte,
eu quero que você levante o escudo o mais alto que você puder. E aí ele corcunda com um braço desproporcional ao outro, ele infelizmente não consegue levantar o escudo. E aí Leônidas fala que o pai dele deve ter falado pra ele, né, que um dos maiores triunfos do exército espartano, quer dizer, seria a flange, que é quando eles conseguem se juntar perfeitamente e faz uma barreira impenetrável contra os inimigos. E que se tiver pelo menos um espaço, pelo menos uma brecha, isso falha e vai causar o desastre, a morte de todos os outros companheiros. E quando ele fala isso, ele não gosta de ouvir a resposta, ele fica insatisfeito, mas Leônidas tenta ser legal, diz que se ele quisesse ele poderia ajudar em alguma outra coisa, mas aí ele se zanga, ele se rebela, ele amaldiçoa os espartanos, amaldiçoa os deuses, os pais. E na HQ é diferente do filme, porque na HQ ele só se joga do penhasco e Leônidas parece não ter tanta pena assim, ele só vai embora, nem olha pra trás e diz, coitado, que Deus, os deuses o tenham, alguma coisa assim. Já no filme, ele não faz isso, ele só joga a lança e vai embora. E aí no final do capítulo 3, os persas voltam e a peia vai começar. Capítulo 4. Combate. Nesse novo capítulo, que é chamado de combate, a guerra vai começar. As batalhas vão ser travadas em cerca de 3 dias, por aí. Poderia ser mais, mas acontece um imprevisto, que eu vou explicar mais na frente. E aí os espartanos já estão preparados para batalhar. E quando eu vejo essa arte, eu acho ela simplesmente incrível. Essa batalha do começo do capítulo mostra que os espartanos simplesmente não têm pena de ninguém. Eles simplesmente amassam os caras, meu irmão. E aí eles imploram pela vida, por clemência, mas os espartanos vão lá, ó, furando os que tiver se mexendo, meu irmão. Porque pra eles não querem prisioneiros, não. Essa é o pensamento deles, é como eles se comportam. E aí Stélio se aproxima dizendo que ele avista uma pequena caravana de persas vindo, o que chama a atenção, mas Leônidas fala que deve ser apenas querendo conversar com ele. E aí é onde a gente vê pela primeira vez o surgimento de Xerxes, o imperador, o tirano, o deus, digamos assim, pelos persas, né? E o Xerxes, como a maioria de vocês sabem, é vivido nos cinemas, nas telonas, pelo ilustre Rodrigo Santoro, representando aí o Brasilzão da gente, né, como o vilão dessa história. Xerxes, ele fica simplesmente admirado com o trabalho e massacre que os espartanos tiveram, porque era um número totalmente gigantesco de persas, mas como Leônidas tinha falado, não importa qual número eles viessem naquele lugarzinho estreito e com a técnica de batalha dos espartanos, eles não teriam nenhuma chance. Admirado com o fervor, com a bravura e a força deles, a ideia de Xerxes é simplesmente fazer a cabeça do Leônidas, oferecendo todas aquelas mentiras para eles, né, de riquezas, de honra, de poder em troca, sendo que nada disso iria acontecer. E mesmo que acontecesse, ele seria injusto em algum momento, né? Ele não ia cumprir com tudo. Mas ele chega diretamente para Leônidas, que é o capitão conhecido, famoso lá pelas terras, por ser o mais bravo, né? E ele promete a Leônidas um lugar lá acima, que ele estaria acima de todos os outros generais, de todos os outros soldados, de todos os outros príncipes que estivessem na Pérsia, só estaria abaixo dele, de Xerxes. Leônidas até fica tentado com a oferta, mas tudo que ele responde ao deus rei é com deboche, é zombando, até tirar paciência do Xerxes. E quando ele consegue finalmente tirar a paciência do Xerxes, ele profere maldições, ele fica zangado, dizendo que ele simplesmente ia acabar qualquer memória que os gregos fossem escrever da sua nação, porque os persas iriam lá e iam destruir tudo, queimar tudo. Mas Leônidas é firme e ele simplesmente responde a Xerxes, dizendo que o mundo sim iria saber que 300 homens se levantaram contra um tirano. Depois desse diálogo, Leônidas não fica abatido de maneira alguma. Na verdade, na sua narração, ele diz que homens assim, orgulhosos e arrogantes, que pensam que são deuses, são bem mais fáceis de zombar, mais fáceis de iludir, de tirar a paciência deles.
Então ele se prepara, ele arma o seu exército novamente. E agora o desafio que eles têm pela frente, pela noite, são os chamados Imortais. Que quem vê no filme sabe o quão monstruosos eles são e perigosos também. Os Arcades, que seriam o exército grego, como eles eram chamados, né, os atenienses, se juntam com os espartanos dessa batalha e juntos eles vão para cima desse novo desafio. E dessa vez Xerxes está lá escondido, de boinha, vendo a batalha se desenrolando, e ele fica surpreso com toda a bravura e a barbaridade de Esparta, e como o narrador mesmo fala, até um deus chegou a tremer perante os espartanos. Capítulo 5. Vitória. Começando o último capítulo da história de 300, eles têm mais uma vitória sobre os persas, e nesse segundo dia, Xerxes está com muito ódio, ele mata, executa todos os generais que falharam perante os espartanos, e eles tentam de tudo, eles tentam os imortais, tentam mais escravos, mais soldados, tentam até animais, mas é inútil porque eles são grandes demais, os elefantes, eles caem lá no desfiladeiro, e eles não são suficientes para parar os espartanos. E, sinceramente, quando você lê assim a história, né, tudo já poderia estar garantido para os espartanos para a sua vitória. Porém, como eu falei, o Ephialtes, que é aquele personagem que nasceu deficiente, ele entrega o jogo, ele entrega tudo para Xerxes. Ele vai diretamente a Xerxes, ele conta tudo que os espartanos e Leônidas têm pela frente, tem em mão todos os planos. E tem um diálogo lá com ele e Xerxes, Ephialtes. Ele pede tudo em troca, né? Ele pede mulheres, ouro, riqueza, poder. E ele pede mais uma coisa para Xerxes, ele pede um uniforme. Como eu falei, ele é um personagem patriótico, ele queria servir a algo, ele queria dar vida a algo. E como Esparta traiu ele, digamos assim, frustrou ele, ele foi atrás de Xerxes. Xerxes dá isso a ele, né? E ele simplesmente fala assim para Ephialtes: Leônidas pediu para você se erguer. Eu só peço que você se ajoelhe perante mim. E é o que acontece. Na segunda noite, final da segunda noite, que seria simplesmente o último adeus dos nossos queridos guerreiros espartanos, os Arcades, os gregos, chegam com a notícia de que eles foram traídos. Eles chegam xingando Ephialtes. Aquele corcunda desgraçado entregou a gente para Xerxes. Tá tudo perdido, cara. Vamos embora, vamos embora. Os Arcades querem voltar, porque eles sabem que simplesmente vai ser uma guerra suicida, eles não vão conseguir vencer os persas. Mas Leônidas, ele não vai voltar para trás. E ele fala: irmão, se tu quiser ir, pode ir, vai-se embora. Arruma tuas coisas e pode ir, mas a gente não vai embora. E é o que acontece, eles vão embora, Leônidas está conformado, sabe que vai morrer, sabe que os 300 vão morrer junto com ele. Então ele pega lá só um, que é o Dílios, que é o que está com o tapa-olho, que é o que conta as histórias, que conta essa história dos 300. Ele simplesmente: irmão, tu vai fazer o seguinte, tu vai voltar com eles. Como assim eu vou voltar com eles? Eu quero ficar aqui lutando com você. Eu só perdi um olho, eu tenho outro. O bicho é brabo. Mas Leônidas fala: não, eu quero que você volte porque a sua missão é o seguinte. Eu quero que você volte para Esparta e deixe essa mensagem com eles. E a mensagem é o seguinte: lembre-se de nós. Então ele volta como o rei pediu. Ele volta, o Dílios, junto com os Arcades, os atenienses, e ele vai dar essa mensagem para os espartanos: lembre-se de nós. E para quem viu o filme, a gente vê aquele discurso épico, motivacional, digamos assim, de Leônidas para os guerreiros, né, que estão lá pela última vez tendo o que comer. E ele fala: eu quero que vocês comam bem, porque essa noite, ainda essa noite, nessa madrugada, antes do dia nascer, antes de começar o terceiro dia direito, que é quando os persas iam vir, eu quero que vocês comam bem, porque esta noite nós vamos jantar no inferno. E a arte agora, ele mostra a visão de Leônidas, o que é bem legal. Eles já chegam lá na cena de batalha, todos cercados. E Leônidas, ele simplesmente diz que não sente medo naquele momento. Ele só sente inquietação, ansiedade. E quando eles estão lá prontos para ser mortos, cercados pelos Xerxes, pelos persas, o general pela última vez oferece rendição, oferece todas aquelas promessas bonitinhas
de ouro, não sei o que, riqueza, tananã, e eles simplesmente ignoram. E aí ele tá suando frio e ele se lembra da primeira vez que ele matou aquele lobo quando era criança, que era o mesmo sentimento que ele estava tendo, de ansiedade, de inquietação, de que como para ele foi a primeira vez matar uma fera, algo que ele nunca pensou que seria tão bom depois que ele matasse, que era guerrear, brigar, matar pessoas. Aquela mesma ansiedade, aquela mesma inquietação estava naquele momento perante Xerxes e todos os outros persas. E você vê até uma cena bonita, digamos assim, que é aquela flange redondinha, perfeitinha, cheia de escudo, impenetrável, e as lanças assim de fora pronto para atacar. E ao redor na arte você vê todos os persas lotados de flecheiros junto para receber a ordem de matar. E aí na narração, Leônidas tira o seu elmo, que segundo ele impedia sua visão. Ele solta o seu escudo, que segundo ele o desequilibrava. E ele fica hesitante em soltar a lança. Mas depois de que o general fica com medo até, pedindo para ele soltar, larga a lança, larga a lança, ele larga a lança por um instante. E aí algo que eles não estavam pensando que aconteceria acontece. Leônidas ajoelha perante Xerxes por um momento. Enquanto ele está ajoelhado, ele grita por Estélios. E Estélios sai da flange e usa Leônidas como apoio para subir e investir mais uma vez o que seria a última guerra deles. Então eles começam a atacar. E nesse último ataque eles não têm muito o que fazer, porque o imperador furioso pede para que matem todos eles. E é o que acontece. Eles são pegos pelas flechas, que não tinham como fugir. E eles dão seus últimos golpes. Eles atacam com sua última fúria. E termina a maravilhosa história com Leônidas olhando para Xerxes. E ele joga a lança só com foco de acertar Xerxes. E para quem sabe o final, ela passa raspando aqui na boca de Xerxes, o que faz ele sentir o gosto de sangue, sentir o quão humano ele é. E ele tremeu na base nesse momento. Por pouco, ele é morto por Leônidas. E essa história linda e magnífica termina com Leônidas junto com seus 300 caído, morto no chão. E o seu último pensamento foi em sua rainha, na sua mulher. E termina com a narração de Dílios, que ele fala que devem se lembrar dos 300, dos bravos 300, que começaram fazendo algo que seria simplesmente impossível e que agora eles estariam no seu triunfo. Porque diferente de 300, eles estavam com um número de 30 mil soldados. 300 é simplesmente uma das melhores HQs já feita na história da humanidade. 300 não é simplesmente mais uma HQ, mais um fast food de gibi. Não. Ela é uma obra de arte. Ela é simplesmente algo que deve ser experimentado, que deve ser apreciado. Ela não foi feita limitada somente a um leitor de HQ, mas para alguém que estuda e ama história, para um cinéfilo, para um leitor de livros. Ela foi feita para um público bem grande. 300 vale sim a pena, porque ele tem um enredo perfeito, um plot twist perfeito, enfim, uma história perfeita. Você se emociona com os personagens, apesar deles serem tão humanizados, tão realistas, de eles serem egoístas algumas vezes, deles serem ranzinzas, nojentos, maus, em grande parte do tempo como qualquer ser humano. Você ainda assim sente a empatia e você entende o porquê deles estarem ali batalhando, porque eles estão fazendo aquilo. Você quer marchar junto com eles, você quer lutar e defender. Então é isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, por vocês terem me acompanhado. Espero que vocês apreciem o vídeo. E faz lá todas aquelas coisas lá que vocês sabem que tem que fazer. Muitíssimo obrigado. E é isso aí, valeu! Jesus.